vou mostrando aqui pra vocês que eu já tô amassando barro. Pra que você tá amassando barro hoje, dona Rosa? O que é que a senhora vai fazer hoje? Hoje eu vou fazer uns copos. Aí já já. Fazer menos uns 10 hoje. O meu povo, a Bíblia diz, né? Quem lança a mão no arado não pode olhar para trás. O que você quer dizer com isso, dona Rosa? É que a gente pega as encomendas e tem que dar conta, né, meu povo? É isso. Fazendo copo. Fazendo copo. É. Deixa ele maior aqui. E vai dando aqui o jeito. Você vai ver como é que vai ficar lindo. Aqui. Esse escuro aqui não é mesmo bom, não. Só tá feito. Vou dar uma ajeitada. Né? Vocês sabem como é que a gente faz, né? Escuro aqui não presta não.